a base da nossa fé é o amor. A base da nossa fé é saber que nós temos um Deus que nos ama. A base da nossa fé é saber que Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho, para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o fundamento do Evangelho que nós cremos, do Evangelho de Jesus. E aqui a gente vai mergulhar um pouco mais sobre o que é esse amor. Jesus fala que não dá um novo mandamento, um mandamento diferente. Jesus faz uma leitura diferente dos 10 mandamentos, e ele reduz os 10 mandamentos a 2, que é: ame o seu Deus acima de todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. É isso mesmo, gente? Sim ou não? Então Moisés tinha 10 mandamentos que ele tinha passado para o povo, e chega Jesus e fala: desses 10 mandamentos eu reduzo a 2, ame a Deus e ame ao próximo. Qual que é a semelhança entre esses 2 mandamentos? O amor. Então o amor está presente em tudo, tudo que a gente vai se referir ao Evangelho de Jesus, tudo que a gente vai absorver da palavra de Deus, a base é o amor de Deus. A base é o amor com que Cristo nos amou, se sacrificou por nós, entregou a sua vida por nós, e hoje nós temos direito e possibilidade de poder herdar a vida eterna e ser perdoado. Amém? Através do sacrifício de Jesus você é justificado. Através do sacrifício de Jesus, Deus ele não imputa a sua ira sobre você, mas Ele imputa sobre Jesus. E Jesus é a expiação perfeita pelo meu e pelo seu pecado. Então, tudo o que vamos falar no Evangelho, na Bíblia, tudo que você vai ler, vai estar ligado ao amor. E aqui a gente tem um versículo, um capítulo, que ele é sequência de um outro capítulo, que é o 12. E no capítulo 12, Paulo vai falar por diversas formas à igreja sobre dons. Deus deu o dom de cura para um, deu o dom de línguas para outros, deu o dom de interpretação de línguas para outros, deu o dom da fé para uns, Ele deu a uns o poder de profetizar. Só que, quando Paulo acaba o capítulo 12, ele está falando aqui para a igreja dos vários dons que Deus derrama sobre a igreja, das várias formas com que Deus pode usar os membros da igreja para falar da palavra. E logo em seguida, e eu acho que Paulo faz isso de forma proposital na carta, não que essa carta no passado tenha sido dividida entre capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, muito provavelmente ela foi uma carta escrita uma vez só, a primeira carta foi escrita uma vez só, sem divisão ali de versículo, de capítulo, possivelmente de parágrafos, mas foi só na modernidade que a gente, que as traduções da Bíblia foi sistematizando ali em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, logo em seguida, Paulo ele não encerra aqui o capítulo 12 e bota um ponto. Eu acho que ele faz de forma proposital, logo após ele falar de dom, de ação, de serviço à igreja, ele entra falando sobre o amor. E a primeira coisa que ele vai falar é: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Paulo vai falar no capítulo 12 que a uns Deus deu o dom de falar várias línguas, de falar variadas línguas, e a outros deu o dom de interpretar essas línguas. E a primeira coisa que Paulo vai falar é: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, se eu usufruísse de um dom que Deus me deu, se eu agisse com esse dom que Deus me deu, para falar, para profetizar, para fazer qualquer coisa, e eu não tivesse o amor, eu seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, gente, dom no serviço da igreja não pode ser separado de piedade à medida que você exerce esse dom. Saber falar em várias línguas, saber curar, saber profetizar, não vale de nada se estiver separado do amor. Ou seja, tudo o que a gente vai fazer, se a nossa motivação não for o amor, nós estamos fazendo errado. Se Paulo vai falar: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor,
eu seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Vocês estão entendendo o que esse homem está falando aqui? Olha bem, se eu tivesse o dom de profecias, se todos os mistérios de Deus eu soubesse discernir, falar, não, Deus pensa isso, Deus pensa aquilo. Se eu tivesse uma fé que eu pudesse mover montanhas, mas eu não tivesse o amor, eu nada seria. Como isso é possível? Às vezes a gente pensa que pelo nosso muito fazer nós seremos mais justificados por Deus, mas isso é um erro gravíssimo. A gente corre o risco de entrar em um ciclo vicioso de servir ao Senhor Jesus somente pelo comodismo. Mas nós não podemos nos esquecer que, ainda que você tenha todos os dons possíveis que o Senhor Deus tem para derramar sobre você, ainda que você tenha isso tudo, se você não tiver amor, você não é nada, nada. Nós não somos nada se a nossa motivação primeira, a nossa motivação principal não for o amor. Eu posso servir vocês aqui, eu posso chegar a apresentar a palavra, eu posso chegar e tocar na igreja, eu posso chegar e estar todos os dias aqui fazendo alguma coisa, mas se eu não tiver amor, eu nada sou. Deu para entender? Isso aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, um dos maiores referências, um dos maiores apóstolos que já pisaram nessa terra. Esse homem está falando que o dom ele não vale de nada se não tiver acompanhado do amor. E ele vai falar isso logo em seguida, que ele explana para a igreja que Deus chamou uns para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para cuidarem das almas. Está falando de dom, está falando da atividade da igreja, está falando daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. A igreja aqui, cabe a gente lembrar que Paulo está endereçando essa carta à igreja de Corinto, a igreja do Senhor Jesus que estava na cidade de Corinto. Então, ele está endereçando essa carta, é como se nós recebêssemos aqui, a igreja do Senhor Jesus, na cidade de Teoflotone, lá no bairro Marajoara. A gente recebe a carta de Paulo, e Paulo está falando com a gente, comunicando com a gente. Da mesma forma, ele estava comunicando com essa igreja. E aqui ele está apresentando a igreja, vocês têm várias pessoas que agem de diversas formas na presença de Deus, e servem a igreja de diversas formas, uns fazem profecias, outros ensinam na palavra, outros são apóstolos, mas eu quero reduzir aqui todos vocês ao amor, porque ainda que vocês sejam isso tudo, se vocês não tiverem amor, vocês nada são. E Paulo ainda vai além. Se eu desse tudo que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Seria um baita de um sacrifício, né? Vende tudo que tem e dá para os pobres. Jesus falou, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. E ele fala isso logo após ele bolar um diálogo ali, falando que chamou um homem rico para segui-lo. O homem rico falou, Senhor Jesus, eu vou. Aí Jesus fala, beleza, então larga tudo que tem, vende tudo, dá para os pobres e segue-me. E aquele homem se entristeceu muito, porque ele tinha muitos bens. Então, Paulo está falando nesse cenário aqui, se aquele homem que se entristeceu, se ele tivesse realmente vendido tudo, dado para os pobres, mas ele não tivesse amor, ele nada seria. Se entregar o corpo para ser queimado, e não tiver amor, de nada adianta. O seu maior sacrifício, se ele não vier acompanhado de uma piedade bem estabelecida, nada vale. De nada vale. E a piedade, o amor, ela não é algo que você vai desenvolver de fora para dentro. Ela é algo que nasce de dentro para fora. Assim como o arrependimento de pecados, ele não nasce de fora para dentro, ele não é imputado sobre você. O arrependimento de pecados, ele nasce de dentro de você para fora. E ele muda o cenário e as coisas que você faz. Assim como o amor, ele não tem como ser imputado sobre você, ele ser pesado para você ser obrigado a agir com amor. Isso tem que nascer de dentro. É uma motivação que vem de dentro. E é por isso que nenhum sacrifício feito com o seu corpo pode se comparar ao verdadeiro sacrifício que é amar o próximo, que é desenvolver amor dentro de você.
Paulo está abrindo essa problemática toda aqui porque a igreja estava passando por uma dificuldade aqui. A igreja estava dividida, estava com pecado, estava com problema. Uns estavam querendo seguir Paulo, outros estavam querendo seguir Apolo. A igreja estava totalmente dividida nos seus dons, na sua atividade. Mas o apóstolo Paulo está falando, olha, se vocês fazem isso tudo, se vocês sacrificam a vida de vocês e não têm amor, de nada vale. Para nada presta o seu sacrifício. De nada vale. O sacerdote tinha que fazer lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, tinha que ir lá fazer sacrifício diante do altar pelo pecado do povo, e ele sempre tinha que ir lá e fazer aquele sacrifício, e refazer, e refazer, e refazer. Até que chega em Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus bota um fim nessa repetição e vem estabelecer um novo reino de justiça. Todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso tudo baseado no amor. O amor é o elo perfeito, é aquilo que nós fazemos e fazemos com a motivação correta. Então, o sacerdote ia lá e ele cumpria o que estava escrito na lei, achando que aquilo ali ia ser suficiente, mas aí passava uma semana, ele pecava, tinha que fazer de novo. Passava outro ano, tinha que fazer de novo. Tinha que fazer 7 vezes, tinha que fazer 20 vezes, tinha que fazer 300 vezes. E ele estava fazendo, seguindo um parâmetro, mas o parâmetro que Jesus vem estabelecer não é mais um parâmetro de lei, até mesmo porque a lei, meu irmão, ela serve somente para apontar o nosso erro, mas a verdadeira lei que tem que estar dentro do nosso coração é a lei do amor do Senhor Jesus. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, deu o seu filho que estava na cruz, pedindo para que Deus não imputasse a sua ira sobre aqueles homens que estavam condenando ele. Por quê? Porque eles não sabiam o que faziam. Isso é o que o amor motiva. Jesus ele poderia ter pedido para Deus descer um raio na cabeça daqueles homens que estavam crucificando ele? Podia, mas ele fez? Não. E ele não fez, não é porque ele estava sendo obrigado, mas porque ele queria amar aquelas pessoas. Assim como nós também temos que escolher amar, escolher se posicionar da forma correta, sem maldades. E aqui a gente vai abranger como que nós fazemos isso da forma correta. A gente sabe que tudo que a gente tem que fazer tem que ser com amor. Tudo que a gente faz sem amor é pecado. Então, vamos lá no verso 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Essa é a importância de, tanto eu como você, da gente se apegar o verdadeiro fundamento do Evangelho, que é o amor. A gente poderia falar que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar em profecia. Deus quer te usar para pregar a palavra. Deus quer te usar para cuidar dos pobres. Deus quer te usar para cuidar das viúvas. Deus quer usar você para amar o próximo. Deus quer te usar, meu irmão, de várias formas. A gente pode discorrer sobre dons aqui de forma ampla. Amplamente na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos que reforçam a nossa mente que Deus quer nos usar. Deus quer te usar para curar, para salvar as pessoas. Mas nós precisamos estabelecer o fundamento. E o fundamento é Cristo Jesus nos amando. A base é o amor. Então, um dia, as profecias, as línguas e o conhecimento vai desaparecer e vai cessar. Um dia vai acabar. A profecia, quando que é o fim de uma profecia, você sabe? O fim de uma profecia é quando ela se cumpre. Existe uma promessa, existe uma profecia. Quando que se cumpriu a profecia que estava lá em Isaías, falando de Jesus? Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o principado estava sobre ele, tal. Vai lá no 53, por suas pisaduras nós fomos sarados, ele era imputado como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi oprimido pelas nossas iniquidades, pelas nossas dores, e as nossas dores ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Onde se cumpre isso? 2000 anos atrás, na cruz do Calvário.
Essa profecia se cumpriu. Então, quando ela se cumpre, ela se encerra. As línguas, um dia vão cessar. O conhecimento, um dia vai desaparecer, vai cessar. Meu irmão, se você soubesse o que era ensinado numa faculdade há aproximadamente 1000 anos atrás, você ficaria achando que o pessoal lá era burro. Você, não, pelo amor de Deus, o pessoal fica ensinando isso, acha que esse é o certo. Muitas pessoas acreditavam no passado que a Terra era quadrada. Dá para entender isso? Até que se estudou que a Terra é redonda. Então, existiam pessoas que afirmavam que a Terra era quadrada, mas aqueles que afirmavam que a Terra era quadrada, o que aconteceu com o conhecimento deles? Desapareceu, cessou, passou. Então, tudo que você sabe, tudo que você fala, tudo que você profetiza, um dia vai passar. Mas o que vai durar para sempre? O amor, a caridade, a piedade. O amor, ele não é colocado na Bíblia como um sentimento. O amor nunca foi sentimento. O amor, ele é atitude. A atitude expressa se você tem ou não amor. Se você pode ajudar o próximo, se você pode ajudar seu irmão, adianta você falar, meu irmão, olha, que Deus te abençoe, e não dá para ele o mantimento necessário para que ele sobreviva? Não dá para ele a ajuda que ele necessita? Adiante alguma coisa? Não. Você podendo ajudar o próximo e não ajudando, você não está amando ele. Você está agindo de forma tola. O que Tiago afirma lá na sua epístola? Quer ver? Vou achar aqui. 3. Vou falar lá em Tiago. Acho que é Tiago 1, né? Um minuto. Ixi, não estou achando aqui. Alguém me ajuda aí, gente? Tiago vai falar exatamente isso que eu falei. Se um irmão precisa de roupa, precisa de ajuda, e você só o despede abençoando ele, você não prova que seu amor tem obras, a sua fé tem obras. A fé sem obras é morta, acho que é Tiago 2. Acharam? Eu poderia procurar na internet aqui. A fé só de Tiago 2,14, né? É isso. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. E aí Tiago vai falar, mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Vocês não entendem? Então, quando nós estamos falando de algo que dura para sempre, é justamente por isso. A própria Bíblia refuta a ideia de que a sua fé, desacompanhada de obras, ela é boa. Você crê que Deus existe? Muito bem, até o demônio crê. Eu não quero ser comparado a Satanás, não, meu irmão. Eu não quero que Jesus olhe para mim e fale, você crê que eu existo? Até o diabo crê. Me mostra que você crê. Como que a gente mostra que a gente crê? Através das nossas obras. Então a fé ela tem que estar acompanhada de obras, e as obras é a manifestação do nosso amor. É um ciclo, é amor, fé, obras, amor. A gente age baseado na nossa fé por amor ao nosso próximo. A gente auxilia, como que nós vamos manifestar amor nessa terra? Como que você manifesta que você ama a Deus? Você obedece a Ele, não é? O que Deus mandou você fazer? Amar o próximo. Pronto. Resolveu o problema da humanidade. Como é que obedece a Deus? Ama o próximo.
Ah, Rickson, mas e as outras coisas? Tem as outras coisas também. É um processo natural. Mas se Deus chega para você e fala, ame a mim acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Como que você mostra que você ama a Deus? Você obedece. O que Deus manda você fazer? Amar o próximo. Simples. Então, o amor ao próximo é a forma como você vai manifestar a sua fé em Jesus. Você crê que Jesus veio ao mundo nos salvar? Sabe o que Jesus veio fazer? Vem amar o próximo. Quem era o próximo de Jesus? Eu e você. Então existem pessoas hoje que querem se colocar acima de Deus. Meu irmão, é o que a gente mais vê. Pessoas que se acham que são boas, acham que Deus está fazendo algo na igreja ou em algum ambiente só porque elas estão lá. Meu amigo, longe de mim achar que vocês estão sendo edificados aqui por minha causa, que vocês estão aprendendo na palavra por mim ou por algum pregador que sobe nesse altar. Vocês não estão aprendendo por causa de mim, vocês estão aprendendo por causa dele, a glória é dele. Eu sou como você, meu irmão, tranquilo. Também não sei nada, não sei muito. O que sei, exponho para que vocês sejam edificados. E a motivação principal, meu irmão, é o amor. Senão a gente não estaria aqui reunido. Senão a gente não se esforçaria para poder vir. O amor é a nossa motivação primária. Porque sem o amor, nós nada temos. Porque um dia as profecias vão passar. As línguas vão passar. O conhecimento vai desaparecer e vai cessar. Mas o amor vai durar para sempre. E é nisso que devemos nos apegar. E aí Paulo vai se referir aqui a Jesus, né? A vinda de Jesus. E ele fala, agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Então, até mesmo o dom de profecia, ele é limitado em si mesmo. Porque ele vai revelar somente uma parte. Qual que é o dom de profecia que nos revela? Que nos revela a eternidade. Qual que é a nossa fonte de profecia? Qual que é? Você sabe? Quem sabe levanta a mão e responde, por favor. Tem medo de errar não, gente? Bora? É para errar, é errando que a gente... Obrigado, meu amor, muito obrigado. Falou certinho, nós aprendemos juntos isso. A nossa fonte primária, principal, absoluta, é a Bíblia. Qual que é o dom de profecia? Qual que é a profecia principal que nos revela Deus? Qual que é? A Bíblia. A Bíblia está na sua mão, que às vezes você pega ela só para vir para a igreja. Ela está lá revelando quem Deus é, revelando todas as profecias que você precisa saber sobre Deus. Deus não depende, meu irmão, de nenhum pregador para falar o que ele pensa. Já está tudo aí na sua mão. O pregador pode sistematizar, te ajudar de uma forma ou de outra, mas a base, a fonte principal do conhecimento está na sua mão. E às vezes você nem pega nela durante a semana. Aí fala, eu quero conhecer de Deus. Como? Como você quer conhecer de Deus? Você quer vir na igreja, você acha que você vai aprender tudo sobre Deus só ouvindo um pregador falar, meu irmão? Não é por aí não. Tem que ir mais fundo, tem que desejar, tem que buscar. Tem que querer. Tem que fazer com intenção. De nada adianta. Eu já cheguei aqui para dar aula para os meninos ali na salinha, eu entreguei para eles a folhinha. Foi uma vez que eu fiz isso. Eu estava com a folha do professor e eu entreguei para eles a folha dos alunos. Enquanto eu estava dando a aula, explanando, quando eu cheguei na parte, na segunda parte, tinha uns que já tinham lido. E eles já estavam com ideias e com perguntas para me fazer sobre o que eles tinham lido. Maravilhoso. Sabe o que é isso? É fome. Você está com fome de Deus, meu irmão? Tá ou não? Amém? Quantas vezes você está lendo a Bíblia por semana? Quantas vezes você está orando por semana? Quantas vezes você está vindo na igreja por semana? Está com fome ainda? Se você não estiver com fome, você fala, Deus, eu estou com fome não, Deus, eu quero mais. Eu preciso. Me dá fome. Porque isso revela exatamente quem você é. A gente falar da boca para fora que nós estamos com fome de Deus, com fome e sede de Deus, mas é muito fácil. O papagaio fala, você ensinar o papagaio a falar Deus, o papagaio fala, meu irmão. Até uma calopsita fala.
Não é nem um pássaro de falar, eu acho, mas ele fala, aprende a assobiar. Deus, não sei o quê. Ensinar ele a orar o Pai Nosso, ele ora também. Se ensinar uma arara a orar o Pai Nosso, ela vai orar o Pai Nosso. E aí? O que vai diferenciar eu e você de uma arara? Porque você fala, é a arara também. Mas a arara não vai orar. De verdade. A arara não vai construir um intelecto para orar e para ler a Bíblia. Ela pode ser ensinada a repetir. E isso aí tem muita gente nas igrejas que só estão repetindo. É arara ambulante. Qual que é a nossa diferença para isso? A gente está com fome de Deus, a gente precisa mergulhar no conhecimento, ainda que ele seja parcial, ainda que ele seja incompleto, ainda que a gente não consiga acesso a tudo de Deus, ainda que a gente não consiga virar e explicar por que Deus criou o mundo no jardim do Éden, botou 2 pessoas, como é que chegou na gente aqui 8 bilhões de pessoas a partir de 2, como que foi? Como é que Adão e Eva não morreu? Não sei, meu irmão. Como é que Adão e Eva conseguiu sobreviver a ponto de reproduzir ali a sua criação? Como? Não sei. A gente não consegue explicar certas coisas. Ainda que o nosso conhecimento seja parcial e incompleto, ainda que o dom de profecia revele apenas uma parte, ainda que a sua Bíblia revele somente uma parte da eternidade, não quer dizer que você não tenha que buscar, meu irmão. E não quer dizer que você conhece as histórias da Bíblia, que você tem que parar por aí, não. Porque conhecer a história todo mundo conhece, mas todo dia que você lê a Bíblia tem algo novo para você ali. Isso é fato. Quando vier o que é perfeito, as coisas imperfeitas vão desaparecer. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Olha bem, a própria Bíblia, provando que o que a própria Bíblia está falando é verdade. Sabe como é que era o espelho na época? Ainda bem que está com esse negócio aqui hoje. Era assim, ó. Tenta ver sua imagem nisso aqui. Tenta ver. Vai passando aí, tenta ver seu rosto aí. Vai passando para os outros, para todo mundo aí. Consegue ver? Sabe como que você consegue ver isso aí? Parcial e incompleto. Você consegue ver se você está com um cravo no nariz? Consegue? Você consegue ver se está com alface no dente? Com um pontinho? Consegue ver? Consegue ou não? Sim ou não? Vai olhando aí, tenta ver alguma coisa aí. Consegue? Dá para ver direito o reflexo? Serve para isso? Serve para olhar reflexo isso aí? Pode ir passando aí, gente. Pode ir passando, todo mundo olhando. Ó. Tenta ver aí, tenta ver. Pode olhar para o negócio, vê se tem seu rosto aí, dá para ver direito. Dá para ver o rosto? Mais ou menos, né? Só que o que Paulo está falando aqui? Agora vemos de um modo imperfeito, como um reflexo aonde? Agora eu vou te falar, se você for ali, aqui não tem espelho, mas se você for naquele banheiro ali, você consegue ver seu rosto perfeitamente? Sim? Sim ou não? Isso aqui está mostrando, sabe o que para nós? Tecnologia. O espelho era desse jeito no passado. Mas a tecnologia se desenvolveu a ponto de criar um espelho que reproduza perfeitamente o nosso rosto. Mas isso é para a gente entender a dinâmica que Paulo está falando aqui, porque ele fala, um dia o conhecimento vai desaparecer. Um dia as coisas que parece que é um trem de outro mundo, vai passar, vai desaparecer, vai acabar. A concepção que essas pessoas tinham do que era um espelho era uma, a que nós temos é outra. Lê isso aqui com os olhos da modernidade, meu irmão, aí você fala, uai, você está olhando como um reflexo do espelho, ele está vendo perfeito, está vendo maravilhoso, ué. Um reflexo no espelho, ué, eu consigo me ver. Mas aí que está o desenvolvimento das coisas. Então,
a concepção, aquelas pessoas nunca imaginavam na vida dela que teriam um espelho perfeito que fosse refletir perfeitamente a imagem. Da mesma forma que existem coisas hoje que a gente fala, não, impossível o ser humano criar uma invenção melhor para acabar com o calor que o ar-condicionado. Mas daqui 1000 anos, meu irmão, ou daqui 500 anos, as pessoas estão rindo de nós. Olha lá, eles refrescavam a casa deles com ar-condicionado. Da mesma forma que aqueles grandes motores movidos a diesel, ou motor a gasolina, 3.8, 4.0, 5.2, V8, V6, V12. Chega um maluco com um carro elétrico agora e fala, olha lá, o cara gastando combustível à toa. Eu tenho combustível aqui, ó, no sol, reflete na minha casa, eu gero energia e carrego meu carro. Mas 20 anos atrás, meu irmão, quem tinha um V8, rapaz, sonho de consumo. Quem tinha um V6, um motor V6, rapaz, o cara tem um V6, meu irmão. Tinha Blazer V6 4.3, hoje em dia tem os motor a diesel quase não faz barulho hoje, meu irmão. Entrei num carro a diesel hoje, 2023, um mais novo, quase não faz barulho, parece carro flex. Senta no 2012, parece que o mundo vai acabar. Você tá doido? Barulheira? Olha o desenvolvimento. Paulo está mostrando, as coisas estão se desenvolvendo. No passado, olha, 10 anos atrás a realidade era uma, e 10 anos depois a realidade é outra, mas tem uma coisa que permanece: o amor. 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Tudo vai passar. Vai permanecer 3 coisas. A fé está ligada ao amor. A esperança está ligada na fé. E o amor está ligado em tudo. É a base de tudo. É por ele que nós caminhamos e é por ele que nós vamos viver eternamente. Porque a base do Evangelho, mais uma vez, vamos abrir para a gente poder gravar, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a vida eterna que Deus dá para nós é com base no seu grande amor pelo mundo, pela nossa humanidade. Que motivo de alegria a gente poder encerrar nosso ano falando sobre isso. A base de tudo é o amor. Nós nos movemos por conta do amor, nós nos movemos para amar o próximo. E ainda que hoje nós tenhamos uma concepção de mundo, daqui 100 anos vai ter outra, daqui 200 anos vai ter outra concepção de mundo, mas uma coisa que daqui a 200 anos vai ter é o amor. Uma coisa que daqui a 500 anos vai ter, vai ser essa palavra aqui. Alguém daqui a 500 anos vai estar pregando 1 Coríntios 13, vai estar olhando para trás e falando, olha, aquela galera lá fazia isso, isso, isso. Aquele pessoal lá tinha esse estilo de vida. Daqui a 500 anos, meu irmão, o que nós hoje chamamos de modernidade, vai ser chamado de antiguidade. Assim como a gente chama 2000 anos atrás de antiguidade, mas um dia foi a modernidade. Mas o que permaneceu? O amor. Nós estamos 2000 anos depois ensinando sobre a mesma coisa que Paulo estava ensinando há 2000 anos atrás. E daqui 2000 anos, meu irmão, se Jesus não voltar até lá, as pessoas na igreja, nas igrejas verdadeiras, vão estar ensinando sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. Porque o amor é o elo perfeito. E é a base de toda a nossa fé. Amém? Vocês estão felizes?